Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa última aula hoje de manutenção elétrica predial industrial. Até o pessoal entrar aí na nossa aula, eu vou iniciar um videozinho para vocês. Olha, a nossa civilização, ela já mandou o homem para a Lua, ela já mandou satélite lá para o espaço, mas o mar, dentro do nosso próprio planeta, ele ainda é cercado por um certo ar de mistério. Por exemplo, antes de você dar um passeio de lancha e o comandante entrar ali na embarcação e assumir o timão, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas e peças estão envolvidas. E eu estou falando de vários tipos de embarcação, viu? Pode ser um rebocador, pode ser uma lancha, pode ser uma balsa. Tudo isso se dá graças à participação de profissionais qualificados e muito dedicados. Hoje em dia, 78 mil pessoas trabalham em estaleiros espalhados por todo o Brasil. A previsão é que esse mercado continue em firme crescimento e que o técnico em construção naval seja cada vez mais requisitado. Esses profissionais atuam no projeto, na construção e na manutenção de estruturas navais, de redes de tubulação e de equipamentos. O conhecimento que eles têm não é brincadeira. Esses técnicos manjam de ferramentas, máquinas e softwares. Desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, materiais de construção, manutenção e inspeção. É um trabalho de responsa e bem remunerado. A atuação dos técnicos em construção naval envolve tecnologia e um mar de equipamentos. Aliás, falando em mar, bem que essas tecnologias teriam sido muito úteis aos homens do passado, né? Que durante muitos séculos tentaram encontrar a melhor maneira de cruzar os oceanos. A navegação começou de um jeito modesto. Na pré-história, os primeiros homens construíram jangadas com toras de madeira. Isso durou um bom tempo. Mas entre os anos 4000 e 2500 a.C., os egípcios tiveram uma grande sacada: o uso da vela. Eles começaram a experiência pelo rio Nilo. E por volta de 2500 a.C., esses barcos já atravessavam os mares. Mais de um milênio depois, na Grécia Antiga, as primeiras galeras foram usadas, também conhecidas como trireme. Essas embarcações têm vela, mas contam com a força dos remos movimentados por homens. As galeras não agradaram só aos gregos e também foram bastante usadas pelo povo romano. Por volta do ano 1000 d.C., os vikings aperfeiçoaram a navegação com o Draka, um navio estreito e comprido, que facilitava a locomoção pelos mares. O Draka era movido por 60 remadores, e nele, os vikings foram os primeiros a chegar à América. A partir do século XV, os europeus partiram para a conquista do mundo, em suas naus, embarcações usadas para o comércio, batalhas, transporte e exploração. As naus dominaram os mares, até a chegada do Clipper, no século XVIII, um navio maior e mais rápido. Foi com eles que a Marinha Britânica derrotou Napoleão no Canal da Mancha. Dali em diante, a humanidade desenvolveu mais e mais técnicas para desbravar os mares. Com a Revolução Industrial, foram construídos os primeiros barcos a vapor. E em 1819, os primeiros desses navios cruzaram o Atlântico. Nesse período, o ferro e o aço passaram a ser os principais materiais de construção. No início do século XX, o óleo diesel substituiu o carvão como combustível das grandes embarcações. Aliás, o Titanic, tão popular no cinema, foi o primeiro a fazer essa troca. Depois do diesel, as evoluções navais seguiram a passos mais ligeiros. Na década de 1950, foi criado o hovercraft, barco movido por uma turbina de ar que o permite flutuar na água, chegando a 140 km por hora. No mesmo período, mais precisamente em 1959, foi criado o primeiro navio movido a energia nuclear, o NS Savannah, capaz de navegar por até 3 anos e meio sem reabastecimento.
Atualmente, a demanda do mercado da construção naval vai de barcos à vela, lanchas e iates, a navios de guerra, porta-aviões, submarinos, navios petroleiros, cargueiros, que chegam a medir 400 metros, além de imensas embarcações de luxo. Aqui é o primeiro galpão de execução da construção. Cada barco que vai ser construído, que vai ser fabricado, existe uma fase de projeto, de desenho. Os desenhos são gerados em 3D, em 2D. Em seguida, são encaminhados aqui ao pessoal de produção, supervisores de caldeiraria, de corte-solda, os encarregados. E aí eles vêm para um galpão como esse, onde é feito o trabalho de corte-solda, de preparação. Então, saindo daqui, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a edificação das peças da estrutura principal do barco, que aqui foram fabricadas. Tivemos aquela fase inicial do galpão, as peças, uma vez fabricadas, são transportadas para cá e aqui são edificadas. Essa é a fase que a gente chama de edificação do barco. É o esqueleto da embarcação que eu estou vendo aqui, né? Perfeito, o esqueleto da embarcação. As peças principais são as peças transversais e as longitudinais. E o casco, que é a vedação do barco, né? E fala um pouquinho sobre essa embarcação. Essa embarcação é um rebocador. Rebocador é, para os leigos aí, o trator do mar, né? Trator do mar. Trator do mar. Boa. É um rebocador de 23,80 metros e ele vai servir aos propósitos da empresa aí para rebocar as balsas, os corpos flutuantes que ela tem. O técnico aqui é uma pessoa de vital importância, ele vai receber os desenhos, ele vai ler, interpretar desenho, ele vai solucionar problemas dimensionais no campo. Nós falamos do rebocador anteriormente, e o rebocador ele foi construído para também uma operação de condução, de rebocar algo. O que é o algo? O algo é uma balsa de grande porte, é uma balsa com capacidade para 3.700 toneladas. Agora, quando você me diz 3.700 toneladas, a gente está falando, por exemplo, de carro. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? E vocês têm muito orgulho dessa balsa aqui, pelo que eu percebi. A gente tem, porque essa é uma das maiores balsas do Brasil. E como que você sente o mercado de construção naval? Quais são as perspectivas aqui da empresa? Há uma tendência de você ter pesquisa e exploração de petróleo no mar, você precisa de plataformas, de sondas e de barcos de apoio. Construção de barcos de todo tipo. Rebocadores supplies, barcos pequenos, barcos de alimentação de tripulação, passageiros, toda uma gama de embarcações que serve à indústria do petróleo. Bom, depois desse mergulho no universo da construção naval, deu para entender melhor como funciona, né? Aliás, parece ser uma área bem agitada e intensa. A gente vai visitar uma instituição de ensino que prepara futuros profissionais da área. A gente vai entender como funciona o dia a dia na sala de aula e eu vou propor um desafio que vai simular problemas que eles vão enfrentar no mercado profissional. Se você procura uma profissão de alta demanda e se interessa pelo universo naval, design, normas técnicas e cálculos, a construção naval é ideal para você. Só não se esqueça de checar se a instituição de ensino ou curso são credenciados pelo Ministério da Educação. Afinal de contas, uma boa formação é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui falando sobre construção naval. Quem são os alunos? Qual é o perfil dos alunos que ingressam nesse curso? O aluno que vai ingressar nesse curso ou é pessoal que já trabalha dentro do estaleiro, ou é os alunos que estão saindo do ensino médio e estão buscando uma qualificação no mercado. Imagino que isso influencie também nas aulas. Bastante. Os alunos costumam trazer as dúvidas que eles vêem no estaleiro para dentro da sala de aula. O técnico em construção naval, principalmente o nosso técnico aqui, ele é direcionado para que ele possa atuar em todos os setores dentro de um estaleiro. Muitas pessoas trabalhando em diversas atividades ao mesmo tempo, setores diferenciados, porém misturados ali dentro de um pátio, né? Então ele tem que ter realmente uma concentração grande e tem que estar focado no que ele está designado a fazer. Agora, se eu sou um aluno aqui, acabei de começar no curso, quais são as aulas que eu vou ter? O que eu vou aprender na construção naval? Bom, a gente vai ter aula
no começo do curso de desenhos, a parte de fundação de matemática, física, e depois, ao longo do curso, ele vai ter aula de solda, vai ter aula de tubulação, de elétrica, tudo voltada para a área naval. Saindo do Senai, tem várias opções de trabalho. Dentro do estaleiro, envolvendo todas as áreas dentro do estaleiro, projeto, no chão de fábrica, parte de qualidade. Nós trabalhamos fortemente a questão da atitude, que esse profissional seja proativo, que seja um profissional que se oriente, que tenha capacidade de conversar com as pessoas, trabalhar em grupo, para que ele possa ter sucesso nessa profissão. E é o que a indústria nos tem cobrado bastante. Sempre que a gente vê um barco na água, a gente nunca para pensar quais foram os processos que ele passou até chegar lá, né? Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Mas hoje, no programa sobre construção naval, a gente viu que mágica nenhuma existe nesse processo. Esse setor não para de crescer graças ao trabalho árduo e qualificado dessa galera que conhece todos os processos de A a Z, ou melhor, da proa até a polpa. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas esses barcos ainda tem uma longa jornada pela frente, ainda bem. Tchau, até a próxima. Bora iniciar. Tem que ser capacitado. Imagina, eu já encontrei isso. Manutenção elétrica predial industrial. Tem por capacitação. Instrumentos, né, de controle da manutenção. É meio que um resuminho que a gente já viu nas outras aulas. Temos a entrada de dados software RP, OS, SSM, banco de dados de manutenção. Temos a solicitação de serviço, né, um exemplo aí do lado da manutenção, solicitação de serviço de manutenção, SSM, que é um documento utilizado pela operação com finalidade de informar o setor de manutenção algumas falhas de instalações. É um simples documento que vai para o PCM, né? Aí, onde tem a empresa, data, identificação do problema e a descrição do problema, que aí é a nível de urgência. Pode ser corretiva, preventiva, predial e assinatura, onde é entregue para o PCM, né? Abrir essa ordem que vai chegar até o mantenedor. Que o mantenedor vai abrir agora, né, uma ordem de serviço, a nomenclatura OS, que é um documento utilizado para descrever individualmente os serviços executados pela manutenção, vocês, né, para que seja possível gerir o setor baseado em informações como materiais utilizados, funcionários envolvidos, duração da manutenção e atividade, causa da falha e outros. Aí é onde o mantenedor vai descrever para vocês o que vai ser usado na parada e vai descrever o que vai ser corretivo ou preventivo, dependendo da nossa OS. Vai descrever ali, logo ali embaixo aqui, tem descrito os materiais utilizados, o instrumento que vocês vão usar no campo, o EPI e os riscos envolvidos. Dependendo do risco, tem até ali um EPC, né? Você vai ter ali uma lista zebrada para separar o pessoal ali da produção e manutenção. E tem o relatório de inspeção, documento utilizado pelo profissional do setor da manutenção para descrever as informações das atividades realizadas nos equipamentos ou instalações. Muitas das vezes a gente vê isso aí na manutenção preditiva e preventiva, né? Software RP, bem, o mais utilizado hoje aí, a gente tem vários softwares. Sistema integrado de gestão, utilizado para integrar diversos setores de uma empresa comum, banco de dados único. Elementos da manutenção. Temos aí a solicitação do serviço de manutenção, planejamento de serviço,
gerenciamento da execução do serviço, controle de serviço. Planejamento da manutenção. A gente tem a abertura da SSM, aberta ali pela produção. Temos a avaliação da SSM, onde vai ser preenchido ali a SSM. Se sim ou não, né? Reavaliar com o autor e a abertura da ordem de serviço, que vai lá para o PCM, onde vai gerir a urgência preditiva, corretiva, ou se vai ser uma programação para uma devida parada futura, né? Onde a gente avalia a criticidade, inclui a ordem das prioridades, e priorizar serviços e gerenciar a execução. Ali o PCM, ali, após receber a nossa SSM, vai avaliar a criticidade, incluindo a ordem de prioridades. Depois vai analisar a disponibilidade de recursos, né? Se vai ter peças para repor ou fazer a troca. E se tem recursos disponíveis. Se sim, a gente já inicia a execução, se for ali uma corretiva, e uma preditiva ou uma preventiva, a gente vai fazer ali uma programação, né? E acompanhar os procedimentos, se caso não tiver recurso. Final da execução, após ali a abertura da nossa SSM, a nossa OS, depois de ter avaliado tudo, tratar os dados e depois gerar indicadores e realizar o fechamento da OS. Conhecimento de gestão, né? O benchmarking, princípio de Pareto, são alguns gestores que a gente utiliza no nosso dia a dia. O PDCA, onde a gente usa muito, né? PED do Check Act, onde tem a gente do PED de plano, planejar, do executar, check, verificar, action, agir nos mesmos sentidos metodológicos, que significa corrigir, né? Ou corrigir ali de imediato, corretivo. Temos o ciclo PDCA, localizados problemas, planos de ação, metas, né? Onde tem o do, onde a gente vai executar planos de ação. Tem o check, onde a gente vai acompanhar o desempenho e verificar as metas. E tem um ato, né, de agir, onde a gente vai treinar, corrigir erros, padronizar. Tipos de manutenção. A gente tem a não planejada, e que é a corretiva, né? E a planejada. Manutenção corretiva, manutenção corretiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva. Temos a manutenção detectiva, e da manutenção detectiva a gente gera uma manutenção planejada. Manutenção corretiva, vamos falar um pouco sobre a manutenção corretiva, onde é ali uma falha de imediata ali que a gente não preveu, né? A gente tem a redução da disponibilidade dos equipamentos, diminuição da vida útil dos equipamentos, parada em momentos indesejados, inesperados, causando prejuízo à empresa, perda da qualidade do produto, aumento do custo da manutenção. Ela é aquela manutenção que a gente pega ali de inesperado. A manutenção preventiva, né? Ela é feita para reduzir o número de intervenções corretivas não planejadas, né? Redução do custo da manutenção corretiva, maior disponibilidade de equipamentos, conservação da vida útil do equipamento. Por isso é muito bom a gente fazer a preventiva, justamente para evitar a corretiva. A manutenção preventiva, onde temos a operação contínua do equipamento por maior tempo possível, maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre as manutenções, menor custo com sobressalentes. O interposto da preditiva são aluguéis, né, de equipamentos muito caros, né, como termógrafo, equipamentos de vibração.
Vamos ver ali o tipo de manutenção, né, que a gente tem. A corretiva não planejada. O objetivo dela é a correção das falhas, intervalos aleatórios, métodos, intervenção, substituição sem programação, vantagem, nenhuma, a não planejada nenhuma vantagem, desvantagem, redução da disponibilidade de equipamento, diminuição da vida útil dos equipamentos, paradas em momentos indesejados, inesperados, causando prejuízo à empresa, perda da qualidade do produto, aumento do custo da manutenção. A preventiva. O objetivo da preventiva seria evitar a ocorrência das falhas, né, da corretiva não planejada, intervalos, horas de operação, número de operações, tempo decorridos, dias. A preventiva é que a gente tem ali o interposto ali da gente poder programar para a gente poder corrigir alguma falha, né? Até mesmo uma corretiva não planejada. Caso ali a gente viu um rolamento estourado ou alguma peça ali de uma correia que vai poder romper, a gente poder, e caso não ocorrer aquela não planejada, a gente pode colocar na preventiva também, né? E os métodos? Intervenções substituindo intervalos programados. As vantagens: redução no número de intervenções corretivas não planejadas, redução do custo da manutenção corretiva, maior disponibilidade do equipamento, conservação da vida útil do equipamento, redução da inserção de defeitos dos equipamentos, gasto na substituição de um componente que está funcionando bem, que muitas das vezes ali a gente pode fazer algum ajuste ali numa correia ou numa correia transportadora, dependendo ali de um ajuste ali de um rolo compressor ou algo do tipo ali, você pode ter uma vida útil ali de mais um mês de uma máquina rodando. A manutenção preditiva é evitar a ocorrência de falhas, né? Determinado pelo estado ou condição do parâmetro monitorado. Os métodos: intervenção, substituição determinada pelo estado ou condição do parâmetro monitorado. A preditiva a gente vai fazer ali muitas das vezes ali com o equipamento rodando, né? E ali a gente tem a operação contínua do equipamento, o maior tempo possível, maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre as manutenções, menor custo, sobressalentes, custo para a implantação do sistema de medição e monitoramento dos parâmetros, que é a desvantagem. Aí a gente tem as técnicas de desmontagem de equipamentos das instalações elétricas. A gente tem as medidas de controle, medidas de proteção coletiva, medidas de controle individual e utilização de ferramentas adequadas. As medidas de controle durante as atividades de instalações elétricas devem ser adotadas medidas de controle dos riscos adicionais, através de década de análise de riscos com o objetivo de garantir a segurança profissional. E as medidas de proteção coletiva, né? Durante todos os serviços de instalações elétricas devem ser adotadas medidas de proteção coletiva. Medida de controle individual. Durante todos os serviços e instalações elétricas em que as medidas de proteção coletivas forem invisíveis e insuficientes. Caso a coletiva ali não der certo, a gente tem a nossa medida de controle individual, né? A utilização de ferramentas adequadas nos trabalhos executados em instalações elétricas devem ser utilizados equipamentos, ferramentas e utensílios compatíveis com instalações elétricas existentes. Os equipamentos e ferramentas com isolação elétrica devem estar adequados ao nível de tensão, ou conforme a norma preconiza, né? Temperatura. Ali a gente tem termômetro infravermelho e o termovisor, e o outro, que não está aqui, a gente usa o pirômetro para a gente verificar a temperatura. Temos o analisador de energia, onde a gente vai fazer a análise de energia da entrada principal da fábrica ou de algum equipamento determinado. O megômetro, onde a gente vai testar a resistividade de componentes, né? Cabos, motores, para ver se tem alguma fuga. Resistência de isolamento.
que é onde vai usar ali para circuitos diferentes, né? Para você testar ali se está passando fuga de um determinado para outro. Aqui a gente tem um instrumento, um megbomb digital de até 1000 volts. Temos uma imagenzinha. Temos ali também de 500 não, né? 5000 volts para equipamentos mais robustos. Sequência de fase. Análise de vibração, para a gente ver se tem algum rolamento fora de eixo ou um desgaste. Você vê ali com análise de vibração. Ou até mesmo correr, né? Se estiver muito apertado, você vê ali pelo axial da vibração. Análise de ruídos. Instrumentos de medição. Temos o que a gente vai usar muito aí, né? O alicate amperímetro, multímetro, amperímetro fixo, que a gente encontra muito nos painéis de subestação, e o termovisor, termógrafo, né? A identificação. Do nosso lado esquerdo, a gente tem um pirômetro, e do nosso lado direito, a gente tem um termovisor ou termografia. Então, o método é a gente visualizar ou verificar temperatura. Sobrecarga. Sobrecarga quando a gente tem um circuito ali onde tem muitas cargas ali de um circuito sobrecarregado, que dali a gente vê ali um termovisor, a gente vê a temperatura ou um ponto indesejado de sobrecarga. E aí você pode corrigir fazendo um reaperto ou fazendo a distribuição do circuito correto. E daí gera o sobreaquecimento, né? Pode até pegar um fogo, e dependendo ali da sobrecarga. Aí tem um passo a passo, né? Pra gente pegar se o disjuntor atuou, pra gente fazer uma vistoria do painel elétrico, ver se o disjuntor tá ok ou não. Se não, a gente faz a manutenção no painel, faz ali um reaperto, ou faz uma distribuição do circuito, faz uma vistoria dos equipamentos, se queimou ou não, se está ok, se sim, rearma o disjuntor, se não, fazer a manutenção, uma troca do equipamento, né, danificado. Aí tem todo o passo a passo, tá ok, não, a gente vai rearmar se deu sobrecarga, sim ou não. Centelhamento. Centelhamento ali é o famoso curto, né? Devido à falha de isolação, ter ali contato de tensão dando massa para carga, você vai ver ali uma centelha. Qual que é a identificação dela, né? Da falha de isolação? Inicialmente, é importante isolar e sinalizar com placas de advertência a área onde será feito o ensaio de resistência e de isolamento. Circuito em que será feito o teste deverá ser desenelizado e desconectado dos barramentos do painel elétrico correspondente. Além disso, todos os equipamentos devem ser desconectados, né? Desconectados do circuito. Antes de iniciar os testes, é importante se certificar de que o circuito está realmente desenergizado. Portanto, deverá constatar a ausência de tensão através de um multímetro. Fique atento, né? Pois esses momentos são etapas diferentes, realmente devem ser feitos em dois momentos. Primeiro desconecta, depois o profissional retifica que houve deslização. Este procedimento existe por motivo de segurança, pois em alguns casos são atividades feitas por pessoas distintas, né? Em momentos distintos, como a corretiva. Então, a constatação de deslização é muito importante. Às vezes, quando a gente identifica ali aquela falha por curto, todo equipamento ali desliga ou queima algum fusível,
você consegue verificar ali de imediato. Se não, vai procurar ali o PUR, fazer a identificação, isolar e rearmar o disjuntor novamente, né? Para vocês terem certeza de que foi finalizada a falha. Após as atividades preliminares, deverá solucionar a classe de tensão do megômetro compatível com a classe de tensão da instalação, conforme a tabela seguinte. Os testes devem ser feitos com os condutores vivos, ou seja, condutores de fase neutra, que compõem circuitos um contra os outros e contra a Terra. Aí você tem a medição da fase R, interligar as fases ST com o eletroduto metálico ou com aterramento interligar a ponteira preta. A fase R deverá interligar a ponteira vermelha. Aí depois você faz ali novamente a medição da fase S, interliga a fase R e T, para você testar ali se está dando um curto entre as fases. E com o aterramento, interligar a ponteira preta, a fase S deverá interligar a ponteira vermelha. E a próxima fase também, do mesmo modelo, do mesmo passo a passo, medição da fase T, interligar as fases R e S com o eletroduto metálico, ou com aterramento interligar as ponteiras pretas. A fase T deverá interligar a ponteira vermelha. Com a tensão de ensaio do megômetro selecionada de acordo com a tensão nominal do circuito, conforme a tabela seguinte, deverá apertar o botão teste para iniciar o procedimento. O tempo de execução do procedimento de medição deverá ser suficiente para se obter uma leitura estável, mas não inferior a 1 minuto, e nem superior a 5 minutos. Porque caso você injeta ali uma tensão por muito tempo, você pode danificar o isolamento do cabo, né? E também anotar a umidade. A umidade ali também interfere muito na resistência ali do mega. Após obter os valores medidos no visor do megômetro, em cada fase o técnico deverá registrar esses valores e comparar com os valores mínimos estabelecidos para a instalação conforme a tabela seguinte, ou com a tabela do fabricante, né? Falhas elétricas por circuito. A gente tem ali o curto-circuito trifásico, bifásico, curto-circuito fase-terra ou fase-fase, né? Seletivo de silvio de proteção, a gente tem um disjuntor trifásico ou um disjuntor ali bifásico e ou disjuntor monofásico. Temos os níveis de corrente de atuação para sobrecarga, IR, ICC, corrente de curto-circuito, e IRM, corrente de atuação magnética curto-circuito, que é aquele disjuntorzão bem antigo, preto, que a gente conhecia antigamente, esse corrente de atuação magnética, né, curto-circuito, ou de aquele que aquece o cabo, ele vai desarmar. Aí a gente tem um tempo, né, de atuação, que, nossa, é questão de milissegundos. Combinação de critérios. E agora a gente tem a análise do método de efeito de falha, FMEA. Analisar de forma estruturada e conceitual as falhas vivenciadas ou potenciais falhas nas instalações e equipamentos. Garantir o controle das principais causas identificadas em cada modo de falha e minimizar o impacto sobre a disponibilidade dos equipamentos. Melhorar continuamente o plano de manutenção das instalações através de recomendações para evitar falhas. Melhorar a eficiência da manutenção, aumentando o TMF e reduzindo o TMPR. Redução dos custos de manutenção, aumento da confiabilidade e segurança das instalações e equipamentos. Ponto da falha. A gente tem o equipamento, componente e função, né? O equipamento transformador, que é a parte ativa. Tem o componente, que é os enrolamentos das bobinas do transformador. E tem a função, né? Que é transformar o nível de tensão. Identificar e listar os equipamentos que têm importância técnica e financeira para o sistema de instalações, compreendendo a seguinte informação: equipamento, função e componente.
São esses 3 pontos de falha, né? Análise dessas falhas. Método de falhas, efeitos da falha e causa da falha. O método da falha, sobreaquecimento, falha na isolação das espiras, contaminação por partículas, resistência do isolamento. Seus efeitos: elevar a temperatura do tráfego, curto-circuito e perda de potência. Causa destas falhas: a gente tem a sobrecarga, fatores externos, rupturas de elétrica do isolamento, ruptura de elétrica do isolamento e degradação do isolamento. Por isso que é muito bom a gente ter a importância de fazer ali sempre um periódico de manutenção preventiva, né? Fazer a análise do óleo, fazer a inspeção termográfica e avaliar os riscos, né? Frequência, severidade e detecção da NPL. Componente: a frequência, a severidade, detecção e NPR. Aí tem as classificações e peso. Ações para os planos de manutenção. Da ação da manutenção, a gente tem a preditiva, instalação de sensores, relé de sobretemperatura. Manutenção preventiva, realizar ensaio de resistência de isolamento, rigidez de elétrica e análise do óleo. Manutenção preventiva, realizar ensaio de resistência de isolamento, rigidez de elétrica e análise do óleo. Manutenção preventiva, realizar ensaio de resistência de isolamento. Esses ensaios, a gente toma muito cuidado na hora de evitar ali injetar uma tensão muito alta, futuramente você danificar e ele ter fuga de Foucault, né? Aplicando o FMEA no transformador elétrico de potência a óleo, a gente gera uma tabelinha das 3 pontos de falha, análise de falha e avaliação de risco. Temos um exemplo. Quando a gente finalizou, né? Nossa apresentaçãozinha. Aí vai lá para cima, deixa lá. Vai ter um grafado isso já. Porque o tomate, ele é ácido, sabe? Aí ele corrói o sistema da população todinha, sabe? Aí, Bem, pessoal, fábricas aqui, volta, nessa nossa última videoaula, tá bom. vou falar um pouquinho sobre Aí eu vou ver que eles contratam o pessoal e quando o pessoal ir embora, né? Depois do... Aí, a nossa atividade. O pessoal já entregou a maioria das atividades. A nossa última atividade, que é a 3, né? É só fazer um plano de manutenção elétrica mesmo, preventivo ou preditivo. Pode pegar um exemplo ali da nossa subestação. Pode usar o mesmo conceito aqui e aplicar o FMA, né? Usar uma tabelinha aqui para vocês usar como exemplo. Vi aqui também que muitos de vocês já entregou, né? Não, pois é, isso mesmo. É isso, pessoal. Vejo vocês até a próxima. Vou passar mais um videozinho aqui para vocês.
Nossa aula hoje foi bem rapidão, foi meio que um resumão do que a gente já viu anteriores, nas aulas anteriores. Passar um videozinho para vocês, para finalizar nossa videoaula. Quando a gente pensa em química, a gente pensa em fórmulas, elementos e experimentos. Mas o mundo da química está muito mais presente no nosso cotidiano do que você pode imaginar. Hoje, a gente vai descobrir que essa área não se restringe apenas a laboratórios e tabela periódica. A demanda por técnicos em química tem crescido junto com os mercados de cosméticos, perfumarias e medicamentos, além de itens que a gente usa no nosso dia a dia, como calçados e produtos de higiene e limpeza. Uma das tarefas dos profissionais da área química é analisar produtos e checar se eles estão dentro dos padrões de qualidade. Isso vale para vários produtos que a gente consome, hein? Eles também participam da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E haja trabalho! Em 2013, a demanda por artigos químicos cresceu 7,2%. Com isso, o espaço para os técnicos em química também aumentou. E eles são profissionais bem valorizados. Os profissionais no setor químico têm espaço até na fabricação dos tênis que a gente usa no nosso dia a dia. A cola de sapato e a borracha da sola são fabricados através de solventes e derivados do petróleo. Todos esses processos são acompanhados por técnicos em química e tudo passa por análise no laboratório, desde a matéria-prima até o produto final. Quem vai mostrar pra gente o trabalho do técnico em química nessa indústria de adesivos e termoplásticos, a FCC, é o Marconi Pereira, um profissional do setor de controle de qualidade, e a engenheira Márcia. O que você está fazendo nessa maquininha? Nesse momento é que eu estava analisando a acidez da minha resina. O meu produto final ele precisa atender bem o processo do meu cliente. Precisa ser o calçado aí durante até uns 10 anos, dependendo. Então esse calçado que eu estou usando aqui tem alguma coisa a ver com vocês, então? Tem. Me explica o quê? Durabilidade, resistência, se você vai poder andar bem na chuva. E como que é o processo químico disso tudo? Como uma receita de um bolo. Vem com todos os materiais necessários, a gente coloca na produção, matéria-prima tudo bonitinha liberada, traz para aqui, a gente analisa e libera. Na hora que chega esse papel, essa receita do bolo, digamos assim, você sabe exatamente o que está te pedindo ali, né? Sim. Isso vem de um conhecimento do técnico em química, correto? Com certeza, a gente trabalha 2 anos dentro de uma sala de aula para isso. A importância do técnico em química hoje para o grupo FCC é bastante significativa. A parte química, a parte técnica, ela influencia diretamente nos resultados, na forma de nós analisarmos os testes. Eu tinha um conceito muito vago, na verdade. Aí, a partir do curso de Química, eu agreguei muito valor, eu adquiri conhecimento, abriu minha mente e eu pude ver como funciona cada etapa no processo. Aqui a gente está na fase inicial, o processo do almoxarifado, Certo. onde acontece o recebimento da matéria-prima, identificação para se fazer o controle de qualidade dessa matéria-prima e a preservação também do produto. Qual é a nossa próxima etapa? Bom, agora é a etapa principal do processo, que é a fabricação do nosso produto. Então imagino que seja algo bem diferente do que a gente acabou de ver, então. Isso. Vamos lá, e você vai me explicar tudo. A gente pode dizer que aqui é o coração da fábrica, então? Isso, pode dizer sim. Aqui é que a gente vai transformar a matéria-prima para a produção do nosso produto final. Então aqui tem muitos processos químicos rolando, né? Exatamente, desde a formulação, assim como a manufatura do produto. Tem alguém que é técnico que está aqui agora, nesse momento?
Por exemplo, ele é técnico. Isso. Felipe, tudo bom? Somos do Futura Profissão. O que você está fazendo aqui agora? Eu me encarrego de fazer todo o carregamento, fiscalizar, ter certeza que o nosso produto vai sair com qualidade, todo o processo. Certo. Desde o início do carregamento até sair por ali. Até o final. Você está de olho em tudo? Em tudo, é não pode passar nada. Não pode passar nada. Ó, eu senti firmeza aqui. Os profissionais de química seguem aquele famoso ditado: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E agora, o Marconi vai mostrar pra gente o resultado dessa ideia. Só para você ver, esse é o produto final do nosso cliente, que leva os nossos produtos finais. A sola, que a gente produz, e a cola que está aqui. A gente nem vai conseguir vê-la, mas está aqui. Ainda bem, isso é um bom sinal, né? Que a gente não consegue ver. E quais são os testes que me comprovam que isso aqui está correto, que está bem colado? Eu preciso, na verdade, fazer toda uma preparação. Eu acabo cortando, fazendo essa marcação. Depois eu levo para aquela máquina ali, ela vai dar todo o resultado. Quanto seria preciso mesmo de força ou até de peso para romper um calçado desse. Então aquele é o simulador da vida real, é isso? Tem força aquele aparelho ali, né? Muita, você não imagina quanto. E essa lixa? Acertei? É uma lixa? É uma lixa. É? Com certeza. O que ele faz aqui? Ele vai dizer quanto o seu calçado perderia de sola em 10 anos de você usando ele. Vocês são responsáveis por essa durabilidade. A gente assina embaixo, né? Rapaz. Por isso que o técnico em química tem que estar sempre ligado. Com certeza. Aqui em Feira de Santana, eu fui bater um papo com o professor Ayrton, do Senai. Ele contou um pouco sobre os estudantes do curso técnico em Química. Professor, qual é o perfil do aluno que ingressa aqui? Assim, é um cara que gosta de fazer experimentos, é um cara curioso? Muitos vêm até com essa expectativa de fazer misturas, manipulações. Alguns sim já passaram por experimentos até no próprio ensino médio. E aqui eles colocam muito a mão na massa? Rola muita prática aqui? Sim, as nossas disciplinas elas são divididas na parte teórica e prática. E nós temos vários laboratórios. Né? Nós temos laboratórios didáticos, nós temos laboratório de pesquisa, laboratório de microbiologia, para atender a demanda do curso. A vida do técnico é fazer análise. É estar na bancada, é ver as reações acontecerem, é entender o que a gente aprendeu na teoria, fazendo na prática. Qualquer desafio sempre é bem-vindo, né? Que você vai estar expondo ali o que você aprendeu e realmente conferindo se você é capaz de realizar. O técnico em química tem mesmo uma área de atuação bem ampla. Então, para a gente entender isso melhor, viemos até a Bioóleo. A Bioóleo é uma refinaria de óleos vegetais, usados na indústria oleoquímica e também na fabricação do biodiesel. Vamos conhecer? A Kate me levou para conhecer os processos químicos da Bioóleo. Então, você vai me levar hoje para conhecer tudo aqui? Vamos desvendar os mistérios. Os mistérios. É grande, o lugar é grande. Me diz como começou seu interesse pela área de química. Na verdade, veio até a mim. Eu já estava trabalhando aqui na empresa e aí eu recebi o convite e terminei indo e fazer o técnico em química no Senai. A mamona é uma das principais matérias-primas utilizadas pela empresa para a extração do óleo vegetal, que depois vai ser transformado em biocombustível por refinarias de todo o Brasil. Então, Felipe, aqui a gente tem um galpão subterrâneo para armazenamento da mamona em baga. Desse galpão, a gente tem o primeiro processo, que é que ela vai entrar aqui. É uma pré-limpeza do grão para ser preparado para entrar no processo propriamente dito. Aqui a gente tem o descarregamento, que nesse momento a gente já está fazendo aqui a coleta das amostras durante a descarga. Vai para o laboratório e eu faço toda a classificação do grão para saber se o grão está bom ou ruim para eu receber na fábrica. Normalmente essa amostra é feita pelo conferente daqui da planta e ele está procedendo essa coleta aí dessas amostras. Tá bom, aí ele fez a amostra aqui, coletou, tá ok para onde vai? Aí tá ok para onde vai, eu libero, aí ele vai cair aqui no galpão subterrâneo, aqui armazena e vai para o processo direto. Aqui tem os cozinhadores. Esses cozinhadores, eles cozinham o grão ao vapor a mais ou menos 110, 120 graus e depois desse cozimento é que ele cai na prensa para dessa prensa conseguir fazer a prensagem do grão.
Me diz uma coisa, aqui sai óleo também? Ou seja, uma parte vira óleo, outra parte vira... Sim, é da prensa que separa. Uma parte vira óleo, uma parte vira a massa gorda. Certo. E posterior vai virar um subproduto nosso. Do material bruto se produz o farelo de mamona, que pode ser usado como fertilizante orgânico. E o óleo extraído passa pelo processo de refino. A fábrica. Da matéria-prima ao produto final. Eu fui ver bem de perto os grãos in natura e o resultado do processamento. Aqui, Felipe, nessa mesa, temos aqui todas as oleaginosas e os óleos que a Bioóleo processou já e processa. Lembrando que o nosso foco principal é o óleo de mamona, então a fábrica foi projetada para esse grão. E hoje o nosso forte aqui é o óleo de mamona. E tem a mamona aqui? Tem a mamona, aqui é a mamona em grão, em que dessa mamona, da matéria-prima, a gente extrai o óleo refinado e é o nosso produto final. Bom, deu para perceber a importância dos técnicos em química no processo industrial, né? Eles participam desde a pesquisa e desenvolvimento até o controle de qualidade de produtos que a gente usa diariamente. Com o crescimento da indústria e a capacitação profissional, os processos de atuação são inúmeros. Então, pessoal, fica de olho bem aberto. A gente fica por aqui, até o próximo Futura Profissão. Tchau. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Boa noite para vocês. Espero ter passado um aprendizado bom para vocês hoje. Qualquer coisa, mande lá no chat alguma dúvida sobre as atividades. Muitos já entregaram, então de parabéns. O pessoal está bem engajado aí. E é isso. Até a próxima, pessoal.